Olá, bem-vindos ao vídeo sobre o projeto de replicação AD. Este projeto foi feito para a disciplina de Fundamentos de Sistemas Operacionais em Rede, com a orientação do nosso professor Rodrigo Siqueira Martins. Neste projeto, a gente buscou entender como funciona a replicação no Active Directory e colocar esse conhecimento em prática. Para isso, criamos um ambiente simulado e fizemos testes de replicação entre os controladores de domínio. Antes de falarmos sobre a parte prática do projeto, vale atentarmos à parte teórica, que seria o que é a replicação AD. A replicação no Active Directory é o processo que mantém os controladores de domínio com as mesmas informações. Isso vai garantir que todos fiquem atualizados. Essa replicação pode acontecer dentro de um mesmo local, que a gente chama de intrasite, ou entre locais diferentes, que é chamado de intersite. Dentro do conceito de replicação, há outros tópicos que são interessantes falar, como a topologia da replicação. Para que a sincronização entre os controladores de domínio aconteça de forma organizada, o Active Directory usa uma topologia de replicação. Ela define os caminhos onde as informações vão ser atualizadas entre os controladores de domínio. A topologia de replicação ela vai funcionar como um mapa que mostra as rotas que essas entregas devem seguir. Outro tópico seria os tipos de replicação, que, como eu já havia falado, são a intrasite e a intersite. A intersite é quando os controladores de domínio estão no mesmo local físico, como por exemplo, em um mesmo prédio ou laboratório. Elas estão conectadas por uma rede local, LAN, o que permite que a replicação seja rápida, frequente e quase em tempo real. Já a intersite, como eu já havia dito, acontece entre controladores de domínio que estão em locais diferentes, como em filiais de uma empresa em cidades diferentes. E nesse caso, a conexão ela pode ser mais lenta ou ter mais custo, então a replicação ela é feita de uma forma menos frequente e otimizada. Vale destacar que a replicação no Active Directory ela funciona como um modelo chamado multimestre. Isso significa que todos os controladores de domínio podem fazer e receber alterações, ou seja, todos têm permissão para atualizar os dados. Isso é diferente do modelo mestre-escravo, onde só um servidor faz as mudanças e os outros apenas recebem. Nessa imagem ao lado, a gente pode ver que a parte central da imagem aparece o Multi-Master Replication, que seria a representação do modelo multimestre, usado pelo Active Directory. E aí a gente vai ter o Master 1 e o Master 2, que eles vão estar conectados diretamente e ambos eles vão poder fazer e receber alterações nos dados. Já nas bordas da imagem, a gente pode ver que cada Master ele vai replicar para suas réplicas. Seria a réplica 1, a réplica 2, réplica 3 e réplica 4. E essas réplicas, elas vão apenas receber os dados, mas elas não vão poder fazer alterações. Isso vai representar o modelo mestre-escravo. Agora falando um pouco sobre os objetos replicados, no Active Directory, tudo o que é sincronizado entre os controladores de domínio com usuários, grupos, senhas ou políticas é considerado um objeto replicado. Toda vez que uma mudança é feita em um desses objetos, ela é propagada automaticamente para os outros controladores, garantindo que todos mantenham cópias atualizadas e consistentes da base de dados do domínio. Como o modelo de replicação do Active Directory é multimestre, ou seja, todos os controladores podem receber e fazer alterações, existe o risco de conflitos de replicação. Por exemplo, dois administradores atualizando a mesma informação ao mesmo tempo em locais diferentes. Para resolver isso, o Active Directory utiliza mecanismos como o USN, que é o número de sequência de atualização, e o timestamp, que registra a hora da alteração. Com isso, o sistema identifica quais mudanças precisam ser replicadas e quais já foram aplicadas. A estrutura por trás dessa replicação é organizada pelo KCC. Ele é um processo automático responsável por montar e manter a topologia de replicação. Dentro de um mesmo site, o KCC cria essas conexões sozinho. Já entre sites diferentes, o administrador define os links entre eles, e o KCC cria as conexões com base nessas configurações. Essas conexões são representadas pelo Object Connection, que basicamente diz quais controladores vão trocar informações entre si, de onde vem a replicação e com que frequência ela acontece. É como se fosse a rota que os dados vão seguir. Em relação aos sites, eles representam subredes locais com boa conectividade, normalmente uma LAN. Os sites ajudam a otimizar a replicação e o acesso ao Active Directory, associando os controladores de domínio com base no endereço IP. Já o link de site é o que conecta dois sites diferentes, criando um caminho lógico para a replicação. Ele é definido manualmente e indica o custo de comunicação entre os sites. O Active Directory, então, usa essas informações para escolher os melhores controladores para fazer a replicação, de forma equilibrada. Por fim, temos o servidor de catálogo global,
que é um controlador de domínio especial. Ele armazena informações sobre todos os objetos da floresta, não apenas do domínio local. Isso permite fazer buscas rápidas, sem precisar consultar outros servidores. Ele guarda réplicas completas do domínio onde está instalado e réplicas parciais dos outros domínios, só com os atributos mais relevantes para a pesquisa. A ferramenta que nós utilizamos para o gerenciamento das atividades foi o ClickUp. Primeiramente vieram as pesquisas, que dividimos entre 3 membros do grupo e possibilitaram o entendimento teórico. Depois das pesquisas, nós pudemos começar o projeto na prática, fazendo as configurações do domínio principal e do servidor réplica, e, por fim, entregar o relatório das atividades. O ClickUp ele foi essencial durante esse processo porque ele nos permitiu organizar as tarefas de forma clara e dentro da plataforma nós conseguimos manter os integrantes alinhados com o cronograma, já que a plataforma oferece recursos como listas de tarefas, checklists, e nós podemos também atribuir tarefas específicas para cada membro do grupo. Neste projeto, realizamos a configuração da replicação do Active Directory entre 2 máquinas virtuais. Utilizamos o VirtualBox para criar e gerenciar essas máquinas, ambas com o sistema Windows Server instalado. O foco foi garantir que as informações do Active Directory fossem sincronizadas entre os 2 servidores, simulando um ambiente de rede mais seguro e confiável. Para a execução do projeto, primeiro nós instalamos o Windows Server e configuramos manualmente os endereços de IP, mantendo ambas as máquinas na mesma rede, para garantir a comunicação entre elas. Depois, criamos o domínio na máquina 1 e promovemos a máquina 2 a um controlador de domínio adicional, permitindo que as informações fossem replicadas entre as duas. Utilizamos a rede interna no VirtualBox para isolar o ambiente. A máquina 1 funcionou como servidor DNS principal, e a máquina 2 foi configurada para usar esse DNS, garantindo que ambos se comunicassem pelo mesmo domínio. Instalamos o serviço de Active Directory nas 2 máquinas. Na máquina 1, criamos uma nova floresta e promovemos a máquina 2 utilizando o Server Manager, configurando-a como controlador de domínio adicional. Realizamos testes práticos, criando e excluindo usuários, verificando se as alterações eram replicadas entre os controladores. Também simulamos falhas, desligando uma das máquinas, e utilizamos ferramentas como o RapidAdmin para diagnosticar o funcionamento da replicação. Bom, nós temos aqui 2 máquinas e para testar a replicação, nós vamos criar um computador aqui, teste. As placas de rede das 2 máquinas estão ligadas e aí quando dá um refresh, esse teste ele deve aparecer aqui. Da mesma forma, se a gente criar um computador aqui e der o refresh na máquina 1, esse computador teste deve aparecer. Agora nós vamos aplicar alguns comandos para testar se a replicação realmente aconteceu. Primeiro é o rapidadmin/kcc, para testar se o controlador de domínio consegue criar ou ajustar as conexões de replicação corretamente. O segundo, rapidadmin/syncal, ele vai forçar a replicação imediata com os parceiros do controlador de domínio e vai testar se os dados estão sendo sincronizados corretamente entre os servidores. Esse próximo comando ele vai mostrar de qual servidor o controlador recebe replicação, qual a última vez que isso aconteceu e se houveram erros também. E por último, esse vai dar um resumo geral da replicação. Ele mostra quantas falhas ou sucessos existem em toda a estrutura do AD. Bom, para a simulação das falhas, nós precisamos desligar a placa de rede da primeira máquina, porque elas não estando conectadas na mesma rede, a replicação não seria possível. Então, criamos um computador teste na máquina 2, para provar que ele não seria replicável na máquina 1, dando refresh várias vezes na máquina. Bom, depois disso nós executamos o comando rapsummary, responsável por mostrar as falhas da replicação, provando que ela não aconteceu devidamente. Em seguida, a placa de rede foi conectada novamente e foi dado refresh na máquina 1, mas ainda assim a replicação não aconteceu. Isso ocorre porque o Active Directory entende a máquina como uma máquina inativa. Abrindo o PowerShell, executamos novamente o comando summary para provar que a replicação deveria estar acontecendo, que a rede está conectada e que as 2 máquinas estão conectadas na mesma rede. Então executamos o comando syncal, responsável por forçar a replicação manualmente. No comando syncal, executamos também o nome do controlador de domínio e em seguida demos refresh na máquina 1 para mostrar que a replicação havia ocorrido, finalizando assim nosso projeto.